1 Reis, capítulo 6, do verso 14 ao 28. Nós estamos tratando nesse capítulo de Reis sobre a construção do templo que o rei Salomão preparou para o Senhor nosso Deus. O templo que, na verdade, é o palácio, a morada de Deus, a casa de Deus. Hoje é o Dia das Mães, só que nós vamos falar do nosso Deus, o Pai, que é o Pai de todas as mães, o Pai de todas as criaturas, o nosso Deus. Esse templo que Salomão construiu não é um templo para o Pai, ele é um templo para o Deus Trino. Ali habitava o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É claro que não devemos pensar aqui que o Filho encarnado, Jesus Cristo, habitava ali. O Logos divino habitava ali. E foi o Logos divino, mais tarde, que habitou entre nós, se fez carne entre nós. Mas aqui, nesse momento da história, Deus Filho ainda não havia se feito carne. Então, nós temos que pensar em Deus, o Logos, no Pai, no Filho eterno e no Espírito Santo. Mas não pensar aqui especificamente em Jesus Cristo encarnado, porque ele ainda não havia encarnado nesse tempo da história. E é importante lembrar que o templo foi feito para o Deus Trino. Então não é só Deus o Pai, mas Pai, Filho e Espírito Santo. Diz assim um texto, meus irmãos, ouçam com atenção. Verso 14. Assim edificou Salomão a casa e a arrematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto. Cobriu com madeira por dentro e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto, e este interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o santo lugar, o templo de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos, para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu-o de ouro puro, cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobrira de ouro. Assim, cobriu de ouro toda a casa, inteiramente, e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados. 10 côvados havia, pois, de uma a outra extremidade de suas asas. Assim também era de 10 côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim a do outro. Pôs os querubins no mais interior da casa. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Nosso bom Deus e Pai, nós te louvamos com alegria, com gratidão, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que é o nosso Salvador, aquele que morreu no Calvário em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado e da nossa miséria.
Obrigado, Senhor Deus, por nos permitir no dia do Senhor estar aqui para te adorar e bendizer o teu nome maravilhoso, Senhor. Nós nos alegramos e agradecemos pelo teu Espírito Santo, que tem falado conosco pela tua palavra continuamente, Senhor. E nós temos sido enriquecidos e edificados pela tua palavra e pelo teu poder. Por isso somos alegres, por isso na tua presença o nosso coração continua cheio de alegria. E por isso a nossa súplica incessante, Senhor, para que jamais o Senhor deixe de falar conosco pelo Espírito Santo. Ó Deus maravilhoso, nós só temos agradecimentos para te dar, Senhor. Toda a nossa vida tem sido sustentada por ti, Pai. E nós estamos aqui agora para adorar o Senhor, para engrandecer o teu nome maravilhoso, Senhor Deus, para exaltar, louvar e bendizer o Senhor que vive para sempre. Deus, mais uma vez, fale conosco nessa manhã, por meio da tua maravilhosa palavra, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vejam que, como temos acompanhado aqui no capítulo 6, essa casa que Salomão está preparando para Deus, a casa de Deus, não é simplesmente um lugar de adoração, mas é o lugar em que Deus de fato moraria, ainda que considerando todos os aspectos simbólicos que envolvem o templo, porque Deus é maior do que o próprio templo, então uma casa construída de pedras ou de qualquer outro material seria insuficiente para que Deus habitasse nela, ela não comportaria o próprio Deus. É diferente de qualquer um de nós que habitamos numa casa que nos comporta. Você entra dentro da casa e habita dentro da casa e todo o seu ser está dentro da casa. Mas em Deus não é assim. Deus não é como nós. A casa não cabe o nosso Deus, ela não comporta o nosso Deus. Deus enche os céus e a terra. Então há muito simbolismo envolvido na construção do templo. Mas o fato é que, enquanto Salomão está edificando a casa de Deus, o Senhor diz a Salomão que vai habitar na casa em que ele está construindo. Então Deus realmente estava naquela casa, o templo que foi construído, o seu palácio real. Eu quero, nessa manhã, tratar de 3 aspectos importantes que estão ali naquela casa de Deus, do nosso Deus. Mas antes de falar sobre esses 3 aspectos, mais uma informação para os irmãos. Nós precisamos também olhar para essa construção maravilhosa que Salomão está erguendo e entender as repartições dessa casa. Então, a casa ela tinha uma área externa, uma área onde as pessoas poderiam ficar, uma área que seria semelhante a um pátio. Você deve conhecer algumas igrejas, por exemplo, que antes da nave, elas têm uma área externa, um pátio onde as pessoas ficam, conversam, se aglomeram, às vezes sentam, colocam cadeiras, mas elas não estão ainda dentro da área principal, que nós chamamos de nave, que é essa área aqui que nós estamos agora. A nave da igreja, a parte principal, onde acontece o culto, a celebração do povo de Deus. O templo de Deus que Salomão estava construindo, também havia uma área assim, e era nessa área que as pessoas podiam ficar. Elas não podiam adentrar para dentro da parte construída e coberta. Elas ficavam no pátio, no átrio da casa. Dentro da nave, da parte principal, havia um grande compartimento, uma sala grande. E essa sala era também dividida no meio, ela tinha uma separação. Então haviam 2 salas. Uma sala era chamada de o Santo Lugar, e naquele lugar o sacerdote entrava, havia ali a queima das ofertas e outras coisas mais. Mas havia um lugar ainda principal, e esse lugar principal ele é descrito como o Santo dos Santos.
ou seja, é o lugar mais santo da casa, porque ali estava o próprio Deus, a Arca da Aliança ficava ali, e essa arca ela também representa muito do próprio Deus. Ali na arca estavam as leis que Deus deu a Moisés, os 10 mandamentos, então estava a própria lei de Deus naquele lugar. Ele era chamado de Santo dos Santos exatamente por isso, porque era o lugar principal. E naquele lugar, veja bem, apenas o sumo sacerdote poderia entrar. Nenhum outro sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Eles poderiam entrar no santo lugar, que era uma sala anterior ao Santo dos Santos. Então, vocês têm que pensar em 2 salas ali. Uma sala, o santo lugar, e outra sala, o Santo dos Santos, o lugar mais santo, principal. Nessa primeira sala, os sacerdotes poderiam entrar e realizar os trabalhos, os sacrifícios, a adoração como Deus havia prescrito. Mas no Santo dos Santos, apenas um sacerdote poderia entrar, o sumo sacerdote, o sacerdote principal, o maior dos sacerdotes. E ele só poderia entrar nessa sala uma vez por ano. Uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava nessa sala. Então perceba que essa casa de Deus, esse palácio de Deus, que conta com essas áreas, o pátio externo e essas 2 salas, o santo lugar e o Santo dos Santos, ela foi feita por Salomão e ela contempla ali a santidade do próprio Deus, que ela vai aumentando. Quanto mais próximo do santo lugar, maiores são as exigências e as proibições de se entrar. Então, nós temos uma área para todos, temos uma área só para os sacerdotes e temos uma outra área só para o sumo sacerdote, e só uma vez a cada ano ele poderia entrar. Essa sala era tão santa, esse lugar, o Santo dos Santos, que o sumo sacerdote entrava nesta sala amarrado. Ele tinha que ter na sua cintura uma corda amarrada, e os sacerdotes que não poderiam entrar naquela sala santa ficavam no santo lugar segurando a corda. E o sacerdote, então, naquele dia do ano em que ele poderia entrar, ele estava ali e fazia o rito, a adoração a Deus, o sacrifício, e depois ele voltava. E a roupa do sacerdote, a sua túnica sacerdotal, ela também tinha algumas coisas penduradas nela, como, por exemplo, sinos, de modo que quando ele caminhava, os sinos ficavam fazendo barulho. Isso era para mostrar que ele estava vivo e que ele estava se mexendo na sala. Se os sinos parassem de tocar por muito tempo e o sumo sacerdote não voltasse, ele era arrastado de lá pelas cordas, porque isso seria um sinal de que ele havia morrido na sala, talvez por conta dos pecados, por não estar purificado dos seus pecados. E como os sacerdotes não poderiam entrar naquela sala, eles tinham que puxar o sumo sacerdote por cordas para tirá-lo de lá. Tamanha era a santidade daquela sala, irmãos. Nós não podemos cair no erro de achar que aquela sala era santa, porque fizeram uma oração e santificaram aquela sala, ou porque aquela sala, o Santo dos Santos, era toda de ouro e o ouro santificava a sala. Nada disso é verdade. Ela era santa porque ali estava a presença do próprio Deus. Isso tornava o lugar santo, Santo dos Santos. Deus estava ali, a presença do próprio Deus estava ali. Ninguém via Deus. Nenhum sumo sacerdote entrava e via o Senhor nela, mas ele estava lá. A sua presença poderosa estava lá. Por isso,
o sacerdote, o sumo sacerdote, estava na presença do Todo-Poderoso Deus, do Santo Deus. Os querubins estavam na sala, representados pelas estátuas. E isso era uma representação do cosmos, do céu, onde os querubins estão na volta de Deus. Então era uma sala muito santa por causa da presença de Deus. Eu quero tratar com vocês nessa manhã, irmãos, de 3 aspectos importantes do Santo dos Santos e de todo o templo que está aqui sendo apresentado aos irmãos. Note que o capítulo 6 começa apresentando essa construção, apresentando essa parte da construção externa, das áreas externas, e depois a parte do santo lugar, até chegar no Santo dos Santos, aqui a partir do verso 14. Mas antes de falar do Santo dos Santos, no verso 11 do capítulo 6, diz a Escritura: então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo, Deus interrompe essa história da construção. A história vem sendo apresentada, Deus para a história, o texto diz que ele aparece a Salomão, a palavra de Deus vai a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, que falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Só depois de Deus ter dito isso a Salomão, é que nós vamos passar a ouvir a história da construção dessa casa, dessa sala santíssima, o Santo dos Santos, a casa do próprio Deus no templo, a área que somente Deus poderia ficar. E são 3 aspectos importantes, meus irmãos. O primeiro deles, que deve chamar a nossa atenção, é a maneira como esse lugar foi construído. Não era uma sala como as outras, uma área como as outras. Era um templo de pedra, totalmente de pedra, mas com madeiras para fazer os seus revestimentos. Lembrem que Salomão havia feito negócio com Irão e ele havia comprado madeiras daquele rei. Madeiras de cedro, ciprestes. E há uma diferença entre essas madeiras, o cedro e o ciprestes. O cipreste é uma madeira dura, madeira resistente, que aguenta mais o peso, qualquer tipo de esforço. O cedro é uma madeira mais fina, para acabamento, para fazer móveis, uma madeira mais luxuosa. Então nós temos uma madeira que aguenta muito peso, forte, e temos uma madeira luxuosa para fazer acabamentos. Essas 2 madeiras foram usadas dentro do Santo dos Santos e outras partes do templo também. Mas dentro do Santo dos Santos, nós somos informados no texto que toda a construção de pedra passa a ser revestida de madeira. Então, as paredes são todas revestidas de madeira, de cedro. Todas as paredes da casa eram de cedro, pedra, depois da pedra o cedro, revestindo toda a parede, um cedro bem acabado, bem trabalhado, e o soalho, que é o piso, era todo revestido de ciprestes, que era madeira mais dura, mais resistente, onde as pessoas iam caminhar em cima, os sacerdotes no santo lugar e o sumo sacerdote no Santo dos Santos, e onde também ficaria sustentada a mobília, a arca da aliança, o peso dos querubins que estavam ali sobre a arca, o altar, etc. Então era necessário que o piso, o soalho, fosse construído com uma madeira muito melhor, muito mais forte, pelo menos. Então, cedro e ciprestes estavam ali colocados. A madeira, irmãos, ela deixa qualquer ambiente mais fino, mais bonito, mais aconchegante do que a pedra, o cimento, etc. Então, se você quer dar, por exemplo, um toque de requinte, de luxo na sua casa, se você colocar madeira, você vê que você já ganha isso.
Um forro, por exemplo, que é de madeira, todo de madeira, não é aquele forro que parece madeira. É o forro de madeira mesmo, é envernizado, ele é uma coisa linda. O piso de madeira é uma coisa bonita, paredes revestidas também. Então nós temos dentro dessa casa principal um revestimento completo, 100% coberto com madeira. Mas, e aí vem o detalhe, toda a madeira foi coberta com ouro. Tudo dentro do santo lugar era de ouro, banhado a ouro. Então, o soalho, que era de madeira de cipreste, foi banhado com ouro, totalmente de ouro. As paredes, que eram de pedra revestidas com a madeira de cedro, toda banhada a ouro. O teto, cujo forro era de pedra e revestido de madeira, todo banhado a ouro. Tudo de ouro. Era o templo, o Santo dos Santos, ele tinha um formato de um cubo, um dado, todo quadrado, todas as partes iguais. O teto era do mesmo tamanho das paredes, que era do mesmo tamanho do piso, que era do mesmo tamanho da frente e do fundo. Era como se fosse um dado, um cubo, todo de ouro por dentro. Imaginem, irmãos, por um instante, a visão que se tem dentro de uma sala que é 100% de ouro. A minha esposa chegou para mim esses dias, ela estava sem aliança há alguns dias, porque não entrava mais no dedo dela, né? Está engordando. E ela disse, eu vou mandar ajeitar a aliança. E mandou ajeitar a aliança. E chegou agora, esses dias, com a aliança. E disse, olha como ficou a aliança. Essa aliança, irmãos, brilhava tanto. E eu olhava para a aliança na mão dela e a aliança brilhando, brilhando, brilhando. Um pedacinho de metal, de nada, causava um espanto extraordinário. O que dirá uma sala que é inteiramente de ouro, totalmente de ouro, tudo de ouro. Mas tem mais um detalhe, irmãos. Toda a mobília, por exemplo, a arca, os querubins que estavam lá, o altar que estava lá, tudo foi coberto de ouro. Não havia nada naquela sala que não fosse de ouro. A única coisa que não era de ouro era o sumo sacerdote, que tinha que entrar na sala, uma vez a cada ano. Tudo mais era ouro. Até as correntes que seguravam as cortinas eram de ouro. Deus, o texto de Salomão fez as correntes, ele chama aqui de verso 21, de cadeias, veja. Por dentro Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobrira de ouro. Tudo era de ouro. Não havia nada naquele lugar que não fosse de ouro. E o texto nos traz um detalhe importante, porque, veja, uma sala totalmente de ouro já é algo extraordinário, não é? Mas vocês sabem que existe um grau de pureza no ouro. Existe ouro 18 quilates, 24 quilates e ouros mais baixos ainda, cujo grau de pureza de ouro é menor. Ou seja, o ouro é misturado com outros metais, ele não é ouro puro. A casa de Salomão, para Deus, era de ouro puro, sem mistura. Ouro puro, somente ouro. Que casa, hein, meus irmãos? Eu lembro, na época em que estavam invadindo ali na guerra do Iraque, não sei se vocês chegaram a ver isso, e eu acompanhei algumas coisas, gostava de ficar por dentro do que estava acontecendo. Quando entraram dentro do palácio de Saddam Hussein, que era lá a pessoa que mandava no Iraque, né, o ditador do Iraque, e os soldados americanos, relatando lá o que encontraram, ficaram impressionados, porque eles diziam lá que tudo era de ouro. Mas o tudo era de ouro significava a banheira, as torneiras da casa, detalhes da casa que eram de ouro. Mas na casa de Deus, irmãos, tudo, 100%, tudo de fato era de ouro e de ouro puríssimo.
ouro puro. O texto vai dizer em outra passagem que o ouro da casa era de Ofir, o ouro puro de Ofir, que era uma terra conhecida como sendo o lugar em que era o ouro melhor que existia. Então, note que o capricho para preparar a casa de Deus de ouro, ouro puro, por parte de Salomão, é realmente impressionante. Tudo era ouro naquela casa. Mas o que significa isso? Uma casa toda de ouro. Por que essa casa foi feita assim, toda de ouro? Porque aquele que habita na casa, irmãos, é Deus, o Senhor. E o máximo que Salomão poderia fazer era uma casa de ouro para Deus. Não que o ouro fosse suficiente para Deus. Não é que o ouro seja o equivalente à glória e à grandeza de Deus. Deus é muito maior, muito mais glorioso do que qualquer ouro do mundo, do que todos os tesouros do mundo. Mesmo se a casa fosse construída toda com pedras preciosas, rubis, diamantes, ouro, toda a riqueza, ela ainda era nada diante da glória do nosso Deus. Mas a maneira com que o rei Salomão poderia demonstrar da forma máxima, dando a Deus uma casa que fosse o máximo que ele poderia dar, era uma casa totalmente de ouro, como ele fez. Então, o ouro aqui representa a grandeza de Deus, a santidade, a glória do próprio Deus, daquele que habita na casa. A glória de Deus. Por isso, uma casa toda de ouro. O segundo ponto eram os querubins que estavam na sala. Salomão fez 2 grandes querubins. A narração do texto diz que os querubins tinham 5 metros de altura, 10 côvados cada querubim. O côvado tem aproximadamente 51 centímetros, então eles tinham aproximadamente 5 metros de altura, a altura dos querubins. Eram altos, não é? 5 metros não é uma altura pequena, irmãos, é maior do que isso. Então, veja que os anjos que foram esculpidos de madeira, e aqui é uma outra madeira que não tem nenhum significado mais importante, eles eram esculturas muito grandes, 5 metros aproximadamente. E cada asa do querubim tinha 5 metros. Então, as 2 asas mediam aproximadamente 10 metros. Eram realmente enormes. E estava ali um querubim diante do outro querubim, um de frente para o outro, suas asas se tocavam, diz o texto, elas estavam abertas e o outro querubim com as asas abertas tocavam uma asa na outra, e as asas tocavam as paredes, cobriam todo o lugar. Aqueles querubins também foram totalmente banhados a ouro, como nós vimos, e eles estavam ali colocados na arca da aliança, um de frente para o outro, nas laterais da arca, olhando como se fosse olhando para dentro da arca. A maneira como esses querubins foram esculpidos, irmãos, ela tem um grande significado. As asas dos querubins têm um grande significado. E o olhar dos querubins tem um grande significado. Eles não estão olhando um para o outro. Os 2 anjos que foram esculpidos ali não estão se encarando. Eles não estão olhando para os olhos um do outro. Eles estão com suas faces para baixo, como se estivessem olhando para dentro da arca, para a arca da aliança. Como se estivessem olhando para a lei de Deus que está dentro da arca. Eles não olham para si, mas olham para dentro da arca. A arca, ela é como se fosse um trono, a sala do trono, o lugar em que Deus se assenta. Em cima da arca havia uma tampa que era chamada de propiciatório. Vem de propiciar. Lembram da propiciação pelos vossos pecados? O sangue era derramado na arca, naquela tampa. E naquela tampa, uma pessoa certa vez disse o seguinte: aquele sangue escorria e descia por dentro
da arca e tocava na lei de Deus que estava dentro da arca. Então, a face dos querubins estava voltada para ali. E aquele trono, a arca, era o lugar em que Deus se assentava. Deus estava ali, os reis se assentam nos seus tronos, e ali era como se fosse o trono do Altíssimo, e como se o Altíssimo, o Rei dos Reis, estivesse sentado ali. Mas ele é invisível. Ninguém pode vê-lo, ele é espírito. E os querubins estão olhando naquela direção, aonde o Rei dos Reis se assentaria. Então, a maneira como os anjos de Deus, os querubins, foram representados ali, ela é muito simbólica, irmãos. E ela tem uma significância maior quando nós começamos a olhar para as passagens bíblicas, como por exemplo no livro do Apocalipse, em que nos é dito que, e também no profeta Isaías, nos é dito que Deus está no seu alto e sublime trono e os anjos de Deus estão à sua volta, voando e cantando. Lembram da passagem de Isaías? Os anjos com uma das asas cobriam os olhos, com a outra cobriam os pés e a outra voava, eles tinham muitas asas. E eles cantavam na presença de Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, Deus dos céus e da terra. Então os anjos estão à volta do Todo-Poderoso, na sua mansão celeste, e eles ininterruptamente estão cantando, louvando, adorando o nosso Deus. Os querubins representavam isso. Eram aqueles querubins que estavam à volta de Deus, cantando, adorando o nosso Deus. As paredes, como eu frisei para vocês, que foram esculpidas, que eram de madeira, elas foram esculpidas e nas paredes haviam anjos, querubins nas paredes, em todas as paredes. O que é isso? Senão uma imagem representativa de todo o universo, onde os milhares e milhões de anjos estão à volta do Todo-Poderoso, que está naquela sala, no seu trono, e os anjos que ele criou estão adorando o seu nome. Essa era a sala do trono, irmãos. A sala, o Santo dos Santos, onde o nosso Deus estava. Por isso ela tem toda essa significância especial. Ela aparenta exatamente essa imagem. Os anjos estão ali, adorando a Deus, representados em adoração a Deus. Não são os anjos objetos de adoração, não são os anjos dignos de serem adorados, eles são adoradores. Todas as vezes que nós encontramos na Bíblia anjos, nenhuma vez você vai encontrar anjo sendo adorado. Apenas uma vez nas Escrituras nós encontramos uma tentativa de adoração a um anjo de Deus, pelo apóstolo João. João, quando viu o Apocalipse, ele ficou tão maravilhado com a glória de Deus e com os anjos de Deus, irmãos, que ele se prostrou de joelhos para adorar o anjo. E o anjo diz: levanta, eu sou conservo como tu. Ou seja, eu e você somos servos de Deus. Adora a Deus. O anjo não aceita receber qualquer adoração. Aqueles anjos não foram feitos para serem adorados. Aquelas estátuas não eram estátuas de adoração, para serem cultuadas. Aquelas estátuas eram apenas uma representação, como todo o Santo dos Santos o era, do próprio Deus na sua majestade e glória celeste. Era apenas para ensinar, era uma didática divina para ensinar o povo. Os anjos são muito importantes. Eles estão por toda a história das Escrituras, irmãos. São os mensageiros de Deus. São aqueles que trabalham em favor do povo de Deus. A história bíblica e a história de Deus também é a história dos anjos.
As pessoas às vezes acham que anjos não existem. Tem gente que ultrapassa a ideia e olha para os anjos como se de fato fossem mais do que o que eles são. E cultuam os anjos. Nas épocas apostólicas havia isso também. Paulo fala contra o culto aos anjos, porque havia pessoas naquela época do Novo Testamento que cultuavam os anjos de Deus. Então isso ia além do que os anjos são ou podem receber. Mas a história bíblica é cheia de anjos, da atuação de anjos, de Deus enviando seus anjos, dos anjos adorando a Deus, dos anjos atuando sobre o poder de Deus, sobre as ordens de Deus. E os anjos existem. A Bíblia diz que muitos anjos são enviados para nos guardar, para nos proteger. Os anjos estão lá nas Escrituras Sagradas. E eles estão aqui nesse lugar santíssimo, Santo dos Santos, como aquela representação simbólica do lugar onde Deus habita, o Todo-Poderoso está presente. E uma terceira representação, irmãos, que essa passagem nos dá, são as coisas naturais. Vocês perceberam que a passagem fala de flores, haviam flores ali, folhas e coisas que representam ali as plantas, as árvores, tudo isso está lá também. Aqui eu não estou falando da madeira que foi construído as coisas, mas de flores e folhas e folhagens que eram esculpidas, desenhadas ali, estavam ali. Por que isso? Eu sei que as mulheres gostam muito de flores, né? E elas gostam de ornamentar a igreja. Tem flores aqui do lado do púlpito. E às vezes no centro tem muitas flores. Às vezes nas paredes, nos bancos. As mulheres gostam de flores. Eu também gosto de flores. Deus também gosta de flores. Ele criou as flores, as folhas, tudo. Então Ele gosta disso também. Mas a questão é, por que exatamente havia tudo isso no Santo dos Santos, na sala de Deus? Aí vocês têm que voltar um pouquinho e pensar no Jardim do Éden, na criação de Deus. O Jardim do Éden, ele é uma figura, ele é uma espécie de tipo do templo de Deus, da casa de Deus. Ou seja, quando Deus fez o Jardim do Éden, Ele o fez como a habitação de Adão e a habitação dele, onde ele ia e se encontrava com Adão, ou Adão ia e se encontrava com ele. Deus estava ali no jardim. E o Jardim do Éden não era um deserto, ele era belíssimo. As descrições que nós encontramos em Gênesis 1 e 2 sobre o jardim, especialmente Gênesis 1 e 2, existem muitas outras ao longo da Bíblia, mas especialmente aqui são maravilhosas, irmãos. Mas o jardim era apenas, veja, o jardim não era a casa de Deus, ele era como o templo que Salomão construiu, era um tipo, era uma representação, muito mais real do que o templo de pedra. O templo já era uma representação do jardim, e o jardim já era uma representação do real, daquilo que era maior. Se vocês forem ao final do livro do Apocalipse, quando a história será consumada completamente, você vai ver a mesma descrição. O Éden vai ressurgindo, só que não aquele Éden adâmico, mas o de Deus, aquele que o adâmico representava, apontava, simbolizava. O verdadeiro vai surgindo ali no final do livro do Apocalipse. Por isso essa ideia de flores, essa ideia de beleza natural, de rios, que nós vamos encontrar mais tarde, é uma espécie, num sentido menor, mas uma espécie de retorno ao Éden. O fim, como disse o nosso professor Richard Barcelos quando esteve aqui, o fim está no princípio. Tudo aquilo que vamos encontrar no final do livro, na história bíblica, já está lá no começo, no Éden. Por isso, é um retorno ao Éden, não aquele Éden propriamente dito, mas ao real, ao verdadeiro, à casa de Deus. Veja,
Verso 29, deixa eu ler esse trecho para os irmãos. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa como no seu exterior, lavrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras, flores abertas, tanto cobriu de ouro o soalho, tanto no mais interior da casa como no seu exterior. E aí então, vocês vão observar nessa descrição do livro de Reis, como em outras descrições, que estas figuras que nos lembram o jardim do Éden, as plantas, as flores, todas as coisas naturais do jardim, elas estão sempre lá. E são uma representação importante, meus irmãos. Essas três abordagens que eu apresentei para vocês, que devem nos fazer ver essas coisas grandes que estão prefiguradas ali no Templo de Salomão, elas têm algumas lições importantes para a nossa vida, irmãos. A primeira delas, o Santo dos Santos, é de fato uma representação, um ensino mais do que uma representação, da verdadeira santidade do nosso Deus. Deus é santo. É por isso que o sacerdote, se não estivesse purificado, ou se fizesse algo indevido, se não se apresentasse da maneira como devia, ele morria, porque ele estava impuro. Nós temos vários exemplos assim na Escritura. Homens que tocaram na arca e não podiam tocar na arca, e quando tocaram, morreram, caíram mortos no chão. Filhos de sacerdotes que apresentavam fogo estranho e foram mortos, porque não era o fogo que Deus havia ordenado que se levasse. Então, isso tudo representa a santidade de Deus. Quando Deus aparece a Moisés no Monte Sinai, o Senhor diz: Moisés, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que tu estás pisando é uma terra santa. E Deus diz isso a Moisés, não porque o Monte Sinai era santo, mas porque ele estava no Monte Sinai naquele dia, naquela hora. Por isso a terra era santa, o santo estava nela, a terra era santificada. Quando Deus foi embora do Monte Sinai, ele continuou o Monte Sinai, uma terra comum. Mas quando ele estava lá, a presença dele estava lá, a terra era santa, porque o santo estava nela. Então, estar na presença de Deus exige, do Deus que é santo, exige santidade da nossa parte. Quando Deus aparece a Isaías numa revelação, numa visão, o profeta diz: ai de mim, estou perdido, os meus olhos viram o Rei dos Reis. Ele achava que ia morrer porque ele estava vendo aquele que é santíssimo, e ele sabe que era pecador. O profeta Isaías sabia que era um pecador, como todos os homens. Vou morrer, ele diz, porque estou vendo Deus. Então, a santidade, irmãos, de Deus, deve nos fazer pensar na nossa própria vida, como nós temos nos portado diante de Deus. Nosso templo, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, templo de Deus, no Novo Testamento. Aquele templo de pedra, tão belo, tão bonito, veja, ele vai sendo aprimorado na progressão bíblica da revelação. E ele passa, no final da história, a ser o nosso corpo, onde Deus habita, onde o Espírito de Deus habita. Veja que grau de santidade, meus irmãos, nós precisamos ter em mente e buscá-lo na presença de Deus, diante de Deus, uma vida de santidade. O primeiro ensino importante aqui é a santidade de Deus, que exige a nossa santidade. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. O segundo ensino importante que esses três elementos nos apresentam, ainda em relação ao aspecto divino, da glória e da santidade de Deus, como eu frisei, são os anjos. O nosso Deus está rodeado do seu exército celestial. E essa reunião celestial, ela é uma reunião de adoração sem fim ao nosso Deus. Vocês imaginem um culto, irmãos,
aonde os anjos de Deus estão ali ininterruptamente. Veja, eles não param nunca. Estes anjos que estão rodeando o trono de Deus não param nunca de cantar e exaltar e glorificar a Deus Todo-Poderoso, naquele culto, naquela adoração sem fim. São da classe de anjos a principal, aquela que está próxima a Deus, rodeando o Senhor no seu trono e exaltando e cantando o nome de Deus. Isso, irmãos, também é um aspecto da santidade divina, que exige, diante da sua presença, que todos, até mesmo os seus anjos de classe mais alta, os querubins, o adorem em santidade. E eu quero lembrar aos irmãos que mesmo esses anjos que não têm nenhum pecado, quais são os pecados desses anjos? Eles não têm nenhum pecado, eles nunca cometeram pecado. Eles não são anjos caídos que foram redimidos. Não existe remissão para anjo. Todos os anjos que caíram serão condenados, estão condenados. É diferente dos seres humanos, porque o homem caiu e Deus envia seu Filho para derramar o seu sangue e redimir o povo que caiu. Os eleitos de Deus, parte daquele povo caído, que é a humanidade, será redimida pelo sangue de Jesus. Mas não existe remissão para o pecado de anjos. Não há perdão para anjos caídos. Todos que caíram estão arruinados. Então, os anjos que estão na presença de Deus são anjos que nunca pecaram, são santos, não sabem o que é pecado, mas sabem como eles estão na presença de Deus, irmãos? Tamanha é a santidade de Deus, com os olhos vendados pelas suas asas. Eles não olham para Deus, mesmo os anjos que não têm qualquer pecado, não olham para Deus, suas asas estão ali, tampando seus olhos, e os pés são tampados. Era um sinal de vergonha, de imperfeição. Então eles cobriam os pés, olhos e pés tapados na presença de Deus. É a santidade de Deus aqui sendo demonstrada, irmãos, mais uma vez. E isso nos mostra, no segundo ponto, o aspecto glorioso de onde o nosso Deus está. Não o trono na terra, mas o trono no céu. O trono no céu. Antigamente, na Idade Média, era ensinado, pensado pelo menos, havia muitos estudos cosmológicos, estudos que estudavam os astros, estudavam o sistema solar, e lá atrás eles imaginavam que a Terra era o centro do universo. Essa não é uma ideia descartada até hoje, irmãos. Já foi dito que o Sol era o centro, depois que a Terra era o centro, e hoje não há centro. Mas veja, biblicamente, essa hipótese, ela não é descartada. Ninguém sabe onde é o meio do universo, né? Onde estão as coisas. O universo não é uma caixa que você pode medi-lo. Só Deus o pode fazer. Mas veja, antigamente pensava-se assim. E a Terra era o centro do universo. Irmãos, se a Terra é o centro do universo, digamos assim, o trono que Deus se refere aqui, que as Escrituras apontam, o trono de Deus celestial, que não está na terra, é o trono mais glorioso que pode existir, onde nele está o Deus Criador de tudo, o Senhor soberano de tudo. E o templo na terra é uma representação figurada desse lugar onde está o trono celeste e os anjos estão à sua volta. É um lugar que nos mostra tanto a santidade de Deus, como o outro aspecto da sua glória maravilhosa. É representado aqui pelo ouro, é representado pelos animais celestes que Deus criou, os anjos estão à volta dele.
Que coisa maravilhosa, irmãos, é a representação desse trono do Senhor aqui no templo. Lembrem, irmãos, e eu quero aqui trazer um detalhe especial dessa segunda parte. Havia anjos lá na construção da arca, em cima da arca, dentro do Santo dos Santos. E as pessoas costumam pensar, e mais uma vez é preciso separar o que é verdade do que é exagero. Ir além da verdade é errado, e ficar aquém da verdade também é errado. Então nós precisamos ficar na verdade. E geralmente a igreja evangélica tem cometido o erro de demonizar tudo quanto é imagem, tudo quanto é escultura. Não, Deus proíbe, está lá no 2º mandamento, e a pessoa lê aquilo e acaba entendendo errado e começa a pensar que toda imagem, toda representação é errada. Isso está errado. Se toda imagem é errada e proibida, Deus mandou fazer 2 imagens ali. Então perceba que fazer imagens não é errado. Senão Deus estaria fazendo uma coisa errada ao fazer 2 imagens, ao mandar fazer 2 imagens, esculpir 2 imagens, e até as banhou de ouro. Esse é o primeiro ponto. O errado é fazer imagens de Deus. Isso é errado. Imagens de Deus são coisas erradas. Por que não se pode fazer imagens de Deus? Os anjos estavam olhando para a arca. Se eles estavam olhando para Deus, Deus é invisível. Nós não vemos. Não há uma forma de Deus. Deus é espírito. Espírito não tem uma forma como nós temos, uma forma corpórea perfeita. É invisível. Ainda que tivesse uma forma, não poderíamos vê-la, porque é invisível. Portanto, qualquer imagem de Deus é proibida. Claro que é proibida. Então, se você fizer uma imagem de Deus, seja de Jesus Cristo, seja do Espírito Santo, seja de Deus o Pai, e disser, esta é uma imagem apenas representativa, eu não vou adorar a Deus pela imagem, por essa imagem, é apenas para lembrar, você está pecando, quebrando o 2º mandamento, porque é uma proibição de imagem divina. Não se pode fazer a imagem de Deus, do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Imagens de Jesus são quebra do 2º mandamento. Imagens do Senhor Jesus não podem ser feitas, porque Jesus é Deus. Por isso nós repreendemos aquelas Bíblias que trazem imagens de Jesus para crianças. Não precisa, os hebreus não ensinavam seus filhos com imagens. Não precisamos de imagens. Imagens de Jesus, em qualquer modalidade, são erradas. São quebra do mandamento, não podemos fazê-la. Se Jesus fosse só homem, somente homem, poderíamos fazer, mas ele é Deus. Sua pessoa é divina humana. Não dá para separar. Não dá para tirar o que é humano do que é divino na pessoa. A pessoa é divina humana. A pessoa tem 2 naturezas. Então, qualquer imagem de Cristo quebra o mandamento. Em segundo lugar, irmãos, algumas imagens são erradas, mesmo não sendo imagens de Deus. Então, por exemplo, quando alguém faz uma imagem que não é de Deus, mas é uma imagem ligada à história bíblica, seja de um apóstolo, seja de um personagem, e ele começa a usar essa imagem na adoração, como elemento que faz parte do seu conjunto de adoração, ele peca contra Deus. Isso também é pecado. Agora, prestem bem atenção, se esta imagem não está ligada à adoração, é apenas uma representação artística, ela está no centro de uma praça, não foi feita para fins de adoração, apenas é uma imagem artística ilustrativa, não há nenhum pecado nisso, nenhum pecado. Agora, se você passar na imagem e começar a pegar, achando que a imagem vai te abençoar, representa um santo que está no céu e ele pode fazer algo por ti, você está pecando. Não é a imagem em si, é você quem está pecando contra Deus.
É como os querubins, eles não eram para ser adorados, mas se as pessoas começassem ali, o sumo sacerdote começasse a pensar neles e adorá-los e dar a eles algum papel de intercessão, dizendo: ó querubim santo, tu que está diante de Deus o Pai, pode vê-lo, pede a Deus o Pai, interceda por mim. Ele estava pecando contra Deus. Qualquer um que fizer isso, com qualquer imagem, peca contra Deus. Então nós devemos separar o que pode em relação a imagens e o que não pode. O que é arte e belo daquilo que é feito para a adoração e acaba se tornando um terrível pecado. É preciso separar isso, irmãos. Em Genebra há um monumento dos reformadores, e ali está a figura de 3 reformadores, 4 reformadores. Na Alemanha existe mais de um lugar em que há estátuas de Lutero, nas praças e na igreja, não dentro, representando Zwingli e outros tantos. Nenhum reformado vai lá adorar Lutero, São Lutero, coisas assim, com Calvino e outros mais. São meras imagens representativas. Aqui na avenida, em Teresina, há uma imagem de Walter Reis, que já foi prefeito de Teresina. Ninguém adora aquela imagem. Ninguém vai para lá fazer culto para o Walter Reis. É uma imagem artística, é uma imagem que honra um homem pelos feitos que ele fez, mas que não tem nenhum sentido religioso de adoração. Não é pecado fazer isso. Não é pecado essas coisas. Agora, se você as adora, se você começa a trazê-la para a sua adoração, se você começa a dar uma representação religiosa, você peca contra Deus. Então, devemos separar, irmãos, o que é pecado e o que não é pecado em relação às imagens, o que é lícito e o que é proibido em relação às imagens. E por último, meus irmãos, essa ideia paradisíaca que o templo que Salomão construiu representa, deve nos fazer verdadeiramente pensar, irmãos, e voltar à história do Jardim do Éden. Porque no Jardim do Éden, nós aprendemos que, literalmente, Deus se encontrava com Adão, e falava com Adão, e estava com Adão. Algumas passagens ali no hebraico são tão interessantes que elas parecem dizer que Deus caminhava lado a lado com Adão. Ele não apenas ouvia a voz de Deus, mas algumas passagens dão a impressão de que ele estava do lado de Adão, conversando com ele, como um homem conversa com outro homem. A ideia ali era de proximidade, de comunhão, de estar com ele. E o templo apontava para essa ideia. Veja, Deus diz, quando interrompe Salomão durante a construção, ele diz no verso 12 e 13: quanto a essa casa que tu edificares, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos, guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, que falei a Davi teu pai, e habitarei, olha só, estarei, morarei, habitarei no meio dos filhos de Israel. Vou morar no meio do povo, estarei ali no meio das pessoas, habitando com eles, e não desampararei o meu povo. Então, no Éden era exatamente assim. Deus estava com Adão, com ele, o tempo todo. E o templo é nos lembrando isso. A promessa nos lembra isso. Haverá ainda o dia em que nós, o povo de Deus, que guarda os seus mandamentos, que ama Cristo e se entregou a Ele na cruz, esse povo habitará com Deus e estará para sempre com Ele. Não por meio de representações, mas com Deus como Ele é. Com Deus como Ele é. Fiquemos de pé, meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso e Pai,
Obrigado, meu Deus, louvamos o Teu nome por mais uma vez o Senhor falar conosco, por meio da palavra, da Tua revelação, a Santa Escritura inspirada, sem erro nenhum. Nós Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, pela Tua santidade, Pai. E nós Te suplicamos, Senhor, que nos faça santos como Tu és santo. Deus, nos purifique dos nossos pecados, Senhor, por meio do sangue maravilhoso, remidor de Jesus Cristo, Teu Filho. Limpa-nos, Senhor Deus, de nossas falhas, imperfeições, pecados, toda miséria, Senhor Deus, que está em nós, Pai. Perdoa-nos em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, e nos purifica para estarmos na Tua presença de maneira mais digna, Senhor. Tu és santo, Deus. Tu és santíssimo, Senhor Deus. Nós sabemos disso. Nos ajude, Senhor, a estar na Tua presença, mesmo com os nossos olhos vendados, sem poder ver o Senhor como o Senhor é. Nem Moisés Te viu, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, na Tua presença, a ser recebidos pelos méritos do nosso maravilhoso Jesus Cristo, que é Ele mesmo, o templo. Em nome dEle, Senhor, nós oramos. Amém.